eu quero ter um encontro com Ele. 1 Coríntios 4:20 diz assim: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Vamos ler todos juntos? Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Fecha a Bíblia, fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha um pouquinho. Deixa eu orar. Fecha os olhos. Obedeça a uma voz de comando. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos essa noite, debaixo dessa glória do Senhor que aqui está, debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo, o sangue vitorioso, o sangue poderoso de Cristo que nos comprou na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por cada vida preciosa que Tu trouxestes aqui esta noite. Que o Teu nome e o Teu reino seja glorificado mais uma vez. Que Tua vontade acima da nossa se estabeleça. E que o Teu reino, ele venha com força, intensidade e poder nesta noite. E poder do alto. E poder do alto, Pai. No nome de Jesus. Amém. Eu quero contar um breve testemunho para você. Desde ao fundo, como estava. Há uns dias atrás, se eu não me engano o nome dele é Rodrigo, você vai me ajudar, Douglas, olha para mim, é Rodrigo, né? O menino que laçou, né? É Rodrigo. Quem viu a reportagem daquele menino que atirou 220 armadas e laço? Quem viu? Aquele menino, por intermédio dos pais, ele veio para a igreja há uns dias atrás. Olha para mim. E esse moço, ele veio ao convite dos pais porque ele estava com muita dor em um dos seus ombros, fruto da atividade que ele faz, de laçar. E ele veio para receber uma oração. E ele disse para os pais que não estava com desejo de vir, mas os pais insistiram e ele veio. E nós oramos. E o reino de Deus não é apenas palavras, mas é poder. Diga poder. Oramos com ele, ministramos o poder de Deus sobre a vida dele. Passou-se os dias, ele foi para essa competição, e lá ele foi um dos campeões. Se eu não me engano, ele bateu o recorde brasileiro, é isso? Uau! Que conquista! E ele veio no culto quarta-feira passada, e ele falava comigo, e ele dizia assim: pastor, eu ia desistir do laço, eu ia desistir de laçar, porque aquela dor ela me perseguia já há um bom tempo, mas depois que eu recebi a oração nesta casa, a dor foi embora. Uau! E ele vai para a competição, ele trabalha com isso, ele é profissional desta área, e Deus lhe honra. Olha para alguém perto de você e diga: o poder de Deus está aqui. Quando você lê esse texto, você consegue dimensionar a afirmação do apóstolo Paulo? Você consegue dimensionar o poder de Deus? Você consegue dimensionar o que ele estava falando aqui? Porque muitas vezes, irmãos, nós lemos os textos rapidamente, não lemos
com aquele coração aberto e aquele desejo de extrair daquele texto as realidades que ali estão implicadas naquela palavra que o autor falou. Lemos rápido, às vezes sem entendimento, sem compreensão, e não dimensionamos a realidade de uma palavra como essa. Muitos de nós não conseguimos dimensionar a amplitude dessa realidade. Diga: poder de Deus. Nós não conseguimos humanamente dimensionar esta realidade do poder de Deus, daquilo que este poder ele pode operar. Eu falei de uma cura de um ombro, mas esse poder de Deus é o mesmo poder que fez os céus e a terra. É o mesmo poder que nos criou. É o mesmo poder que ressuscita um morto depois de 3 dias já cheirando mal. É o mesmo poder que está disponível para a igreja nos dias de hoje. Ele não se findou, ele não diminuiu, pelo contrário, o poder de Deus permanece sendo o mesmo. Aplauda bem forte a Jesus. Então, querido, muitas vezes nós não conseguimos imaginar o que esse poder pode realizar. Muitos de nós colocam Deus e o poder de Deus em uma caixinha de sapato, quer condicionar a forma de Deus operar, quer condicionar como o Senhor opera, mas vai muito mais além da nossa compreensão humana. Aleluia! Quem quer que você não conheça o poder de Deus? Quem quer que você fique aprisionado a um pensamento pequeno com relação ao poder de Deus e o seu reino? Quem é? O inimigo das nossas almas. Ele não quer que você conheça o seu pai. Quem tem pai aqui? Não estou falando de um pai terreno agora. Estou falando do Pai Criador dos céus e da terra. Estou falando desse Pai. Eu estou falando desse poder. Então, devido a esse nível de conhecimento e revelação que nós possuímos, limitado muitas vezes, tratando-se do reino de Deus e do seu poder, nós vamos perder realidades que Deus já liberou. Aperta o ombrinho do teu irmão até ele dizer ai. Não, com carinho, com carinho. Diga para ele assim: há uma herança que te espera. Quem gosta de herança aqui? Se você não gosta, pode dar para mim. Quem gosta de herança, levanta a mão para o céu. Ainda mais se é uma herança boa. Eu não estou falando de uma dívida. Eu não estou falando de uma herança ruim. Eu estou falando de uma herança extraordinária. Eu quero essa herança, quem mais quer? Como resultado dessa pequenez, muitas vezes, da nossa forma de pensar, do nosso nível de revelação e conhecimento a respeito do poder de Deus e do reino de Deus, como resultado nós somos roubados naquilo que já está disponível por meio de Jesus Cristo. Quantos aqui querem ser abençoados? Levante a mão para o céu. E se eu te falar que você já foi abençoado? Eu vou perguntar de novo: quantos aqui querem ser abençoados? Levante a mão. Não era para você levantar. Viu como nós somos tardios? Tardios em pegar a revelação? Quantos aqui já foram abençoados? Levante a mão. Isso.
Aleluia. Você já foi, eu já fui, mas nós muitas vezes estamos pensando que ainda Deus precisa nos abençoar. Olha o que diz em Efésios 1, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bata no teu peito e diga: eu já fui abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais por meio de Jesus Cristo. Aplauda Ele essa noite. Conseguiu entender agora? Conseguiu? Pegou a chave? Pegou a revelação? Quando não conhecemos nosso Pai, nem a dimensão do seu poder e as verdades do reino de Deus, nos tornamos semelhantes ao filho pródigo. Quem já leu a parábola do filho pródigo? Levante a mão para me ver. Vou contar, muitos não leram. Jesus, ele ensinava por meio de parábolas. Existiam muitas formas de ele ensinar, de trazer verdades para que o povo compreendesse o que ele queria falar. E existe uma parábola que tem por título Parábola do Filho Pródigo. E a história diz que havia um pai muito rico. Um pai o quê? Se possível, coloque aqui. Eles vão lendo e vão ouvindo. Duas dimensões estão sendo ativadas. Coloque aí: visão e audição. E a Bíblia diz que esse pai muito rico tinha 2 filhos. Um deles, o mais novo, chegou ao pai e disse: pai, me dá a minha parte da herança, porque eu não quero mais viver contigo. Eu quero viver a minha vida da forma que eu desejo. Eu quero conhecer outras realidades, experimentar outras coisas. E a Bíblia diz que o pai, ele faz o quê? Ele deu para o filho a herança. Mas ele ainda não estava no tempo de receber a herança. A herança, o filho só recebia quando o pai morria. Mas o pai não negou, o pai deu a herança para ele. E ele pega a herança e ele sai pelo mundo e ele gasta toda a herança do pai. Riquezas, diga riqueza. Ele gasta dinheiro, riquezas, herança, dissolutamente, fazendo tudo aquilo que o coração dele queria, tudo aquilo que trazia uma falsa alegria para dentro dele, as festas, as orgias e coisas tantas ele fez. E chegou um dia que toda a riqueza que ele tinha acabou, se foi. Aí ele precisou se empregar, trabalhar, porque ele estava passando fome, necessidade. E ele se emprega numa fazenda onde criavam porcos. E a Bíblia vai dizer que ele desejava comer as alfarrobas, a comida que era dada aos porcos, e nem isso lhe era dado. Aí a Bíblia diz que ele cai em si. Ele começa a pensar da onde ele havia saído. Ele começa a pensar no pai dele, na casa dele, como ele era tratado, as coisas que ele tinha na casa do pai dele. Caindo em si, ele pensa e ele declara: voltarei para a casa do meu pai, pois lá os jornaleiros, os trabalhadores, eles estão vivendo muito melhor que eu. Voltarei, e se ele não me receber como filho, que ele me receba como um dos seus serviçais, mas eu não vou ficar mais aqui, eu vou voltar para lá. Quando ele está retornando,
Quem estava na porta da casa ou próximo à cerca, ao portão da fazenda? O pai. E quando ele avista o filho, o que ele faz? Espragueja? Ele olha para o filho e diz: ei, lá vem voltando aquele abençoado, gastou tudo, agora vem lá, ó, sujo, nu, fedorento, mendigando. Foi assim que o pai recebe ele? Não. Antes do filho chegar, o pai reúne os seus serviçais e diz: vai lá e mata o boizinho gordo. Diga o melhor. Diga o melhor. Tudo que Deus vai nos dar sempre é o... Vamos aplaudir ele? Ele manda matar o boizinho cevado e faz churrasco. Quem gosta de churrasco aí? Faz aquele banquete, era assim. Carne, ó, de primeira. Quando o filho recebe, ele abraça o filho. E o filho se exclama e conta para o pai o que ele havia feito. E pede para o pai receber ele como serviçal. E o pai diz: não, tu és meu filho. E ali começa a restaurar o filho. Lhe dá um banho, lhe corta o cabelo, lhe dá roupas, sandálias, anéis. Ou seja, restaura o filho à posição de filho, de autoridade. O filho começou a desfrutar de novo tudo aquilo que era do pai. Aí o filho mais velho estava trabalhando e ele ouviu o alarido de festa. Imagina o tamanho da festa. Ele ouviu do campo o alarido de festa e ele volta até um pedaço, não até a casa, mas até um pedaço. E alguém vem dizer para ele: olha, teu irmão voltou e o teu pai está feliz demais, está fazendo um grande banquete para ele. Qual é a reação do filho mais velho? Ele fez isso aqui, irmãos, ó. Beiço, caiu os beiços. Tu já viu alguém de beiço caído? Ah, eu já vi. E é coisa bem feia, não é? Aquela pessoa que fica emburrada, já viu? Isso aí, beicinho caído. Ficou emburrado, ficou triste, magoadinho, feridinho, porque o pai restaurou o filho. E ele não vai para o banquete, mas depois que termina o banquete, ele retorna e ele vai falar com o pai dele, e vai tirar satisfação com o pai dele, dizendo: todos esses anos eu trabalho contigo, e nem um cabrito tu me deu para festejar com os meus amigos, mas esse aí, que gastou todos os teus bens em bobagem, em porcarias, ele retorna e tu ama, tu recebe de novo, e você coloca ele na posição de filho de novo. Mas eu que estou aqui ralando, não ganho nada. O que o pai olha e diz para ele? Quando o pai olha para ele, o que o pai diz para ele? O que o pai diz para ele, igreja? Filho, tudo que é do pai é teu, tudo que eu tenho é teu. Por que aquele filho mais velho estava daquela maneira? Porque ele estava pensando que ele era um serviçal, um escravo. Ele estava se portando como um serviçal, como um escravo dentro do reino do seu pai. E infelizmente, ouça o que eu vou dizer, infelizmente dentro do reino de Deus, dentro da igreja, existe muitos filhos que estão como o filho mais velho, mente escrava, e pensam que estão trabalhando para o pai, que estão fazendo algo para o pai, mas não desfrutam nada que é direito. É isso que Deus quer? É isso que o Senhor espera? Que a gente não desfrute nada, que você não tenha herança, que você não ganhe nada da parte dele, só quando o pai morrer, é isso? O pai já morreu por mim e por você. Jesus, ele já morreu, e ele já nos deu essa herança, é minha, é sua, mas por que não desfrutamos? Falta de conhecimento e de revelação de quem é o pai.
do seu reino e do seu poder. Quando você entender estas coisas, você começa a desfrutar daquilo que já é seu. Quem é rico aqui? Levanta a mão para o céu. Não, eu vou perguntar de novo, porque alguns não entenderam ainda a revelação. Meu Deus, quem aqui é rico? Se o teu pai é rico, tu é rico. E muitas vezes nós tomamos um choque de realidade quando um pastor, um homem de Deus começa a falar de recursos, de finanças, de valores. É ou não é verdade? Parece que o nosso coração ele tende a se fechar, porque eles já vão pensar assim: vai me pedir algo. Já vai pedir algo. Estou te pedindo algo? Não. Mas nessa noite o Senhor ele está destruindo sofismas, fortalezas, prisões que estão muitas vezes aqui nas nossas mentes, fazendo que eu e você sejamos como filho mais velho e não desfrutamos das realidades que Ele já conquistou. Tudo era dele, irmãos. Tudo era do filho mais velho, assim como do filho mais novo. Não, mas esse aí já tem anos de igreja, claro, por isso que ele está vivendo isso. Se você tiver um dia de igreja, nem falo de igreja, se você tiver um dia de novo nascimento, e você se tornar filho de Deus, naquele mesmo dia, tu já passa a desfrutar de todas as promessas. Um dia, no mesmo dia tu já recebe o direito. No mesmo dia, quando você entra nesse reino, quando você entra debaixo da filiação de Deus, nesse mesmo dia você já tem direito à sua herança. Você tem pedido a sua herança para Deus? Não, pastor, a minha herança é só quando eu partir dessa terra, a nova Jerusalém que lá está pronta. É isso que o diabo quer que você acredite. Ele quer que você acredite, que nós venhamos acreditar que aqui na terra eu tenho que andar de sofrimento em sofrimento. É isso que Deus quer. Teremos aflições sim, vamos passar por lutas sim, provações sim. Todos nós passaremos. Mas Deus quer que você sempre fique na luta, sempre fique no desespero, e que você vai desfrutar da promessa só quando você partir dessa terra. É isso? Não é. Se você pensa assim, você está redondamente enganado. Ai, glória a Deus. Olhe para alguém e diga assim: há uma herança que te espera. Esse filho mais velho se portava como um mero serviçal. Você não é um serviçal. Eu vou dizer de novo: você não é um serviçal. Você não é um serviçal. Você é... Não, só dois entenderam aqui. Você é... Esse povo está entendendo, esse aqui ainda não. Você é... Você é... Você é... Cadê os filhos de Deus? Nós somos filhos. Eu não sou um mero serviçal. Eu sou filho. Você é filho do Criador de todas as coisas. Pare de se portar como um serviçal. Pare de se portar assim, com uma mente como aquele povo que Deus tirou do Egito. Tirou eles da escravidão, mas a escravidão ainda estava onde? Na mente deles. Eles tinham tudo. Era só pedir para Deus, não era verdade? E Deus não daria para eles? Daria. A Bíblia diz: pede-me as nações da terra e eu te darei por diga herança.
Você tem sacado sua herança ou não? Se você não tem sacado sua herança, outro tem sacado. É tempo de começar a sacar tua herança. Acho que só o Charles entendeu, né? É tempo de começar a sacar a tua herança. Eu vou sacar a minha, irmãos. Já estou sacando. Mas vou sacar mais, Maurício. Amanhã eu vou no Banco Celestial. Quem mais vai? Como é que a gente vai no Banco Celestial? Existe um caminho. Oração, ir até o Senhor e pedir a Ele. Quem é o único intercessor entre Deus e o homem? Para quem você tem pedido, irmão? Quem é o intermediário que você tem colocado entre você e Deus? Só existe um intermediário entre o homem e Deus: Jesus Cristo, homem. Às vezes a gente bate na porta errada e não recebe nada. Começa a bater na porta do reino de Deus, e você vai começar a receber aquilo que já é seu. Dentro da casa do Pai, ou dentro do seu reino, existe tudo aquilo que nós precisamos. Não, vou falar mais baixinho, que é para você não ouvir lá no fundo. Dentro da casa do Pai, ou dentro do reino de Deus, existe tudo o que nós precisamos. Tudo o que eu preciso existe dentro do reino do meu Pai. Tudo! Não é algumas coisas, é tudo o que eu preciso. Está ali. Se é tudo, é tudo. Não. Eu acho que você não está entendendo. Seja salvação, livramento, socorro, uma cura, um milagre, libertação, paz, prosperidade, força, sabedoria e assim por diante. Tudo que nós precisamos está dentro do reino dos céus. Está lá. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará. Aquele que está enfermo, o que vai pedir? A cura. E assim por diante. Está lá. Já é seu. Já é herança sua. Está disponível. Na oração que Jesus ensinou para os discípulos, a oração do Pai Nosso, Ele inseriu essa realidade. Oração modelo. Existem vários níveis dentro da oração do Pai Nosso. Eu não tenho tempo de explicar todas aqui. Mas existe muita revelação, não é apenas uma reza. Não é apenas um recitar de palavras. Há algo extraordinário inserido dentro da oração do Pai Nosso, que muitas vezes nós pegamos e oramos ela sem ter o entendimento, e não desfrutamos daquilo que já está ali. O Senhor, Ele diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, venha a nós o teu, venha a nós o teu, e seja feita a tua vontade e não a minha. A partir de hoje você vai começar a pedir para Deus que venha sobre mim o teu, que venha sobre a minha família o teu, que venha sobre a minha saúde o teu, que venha sobre as minhas finanças o teu, e assim por diante. Que venha sobre minha casa o teu reino, que venha sobre mim o teu reino. Está faltando alguma coisa dentro do reino? Dentro das nossas necessidades está faltando alguma coisa? Tem tudo lá. Mas e por que você não está recebendo?
Ou você não está pedindo, ou você ainda não é filho, ou você está com um nível de revelação que pequeno. Mas essa noite, essas prisões dentro da sua mente, elas serão estilhaçadas. As muralhas que te fazem refém, que impedem que você tenha essa revelação da palavra e comece a se portar como tal e reivindicar aquilo que é seu, vai cair por terra. Quando eu quero prender alguém em algum lugar, quando nós queremos prender um animal, um exemplo, que está o Jader, né? Trabalha, né, no campo. Se eu quero prender o animal, o que eu faço com ele, Jader? O que eu construo? Uma mangueira. O que é uma mangueira? Uma espécie de uma cercado, de uma encerra, para que aquele animal não saia dali. O que o diabo faz na mente do ser humano? Cria encerras, prisões, para que você fique ali. Tem um mundo inteiro te esperando, tem uma herança inteira te esperando, tem um universo inteiro te esperando, tem um reino inteiro nos esperando, e nós estamos ali. Deus vai te sacar desse lugar essa noite. Ele vai te sacar dali. O que você precisa hoje? O que você precisa? É o teu momento, não é o meu. O que você precisa hoje? Peça a Ele, irmão. Peça. Lucas 18:41. Colocaram um cego de nascença diante de Jesus. E Jesus olha para o cego e diz: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Jesus não sabia que ele queria ver? É claro que sabia, irmão. Mas por que ele fez essa pergunta? Porque ele queria ouvir. Eu vou te perguntar de novo: o que tu queres que Deus te faça hoje? Começa a falar, irmão. Não precisa falar alto para o irmão do lado não ouvir, mas começa a abrir a tua boca e dizer para ele: Pai, eu preciso disso. Qual era a atitude do cego Bartimeu? Quando Jesus estava passando, ficou quietinho, né? Foi isso, Oscar? Quando falaram: não vamos parar Jesus para ti. Fica aí, cego. O que o cego fez? Gritou mais alto, não se calou. O diabo vai tentar calar a sua voz, ele vai tentar calar a sua oração, ele vai tentar calar você. Não é tempo de ficar calado, é tempo de abrir a sua boca e de liberar decretos, liberar pedidos, liberar sentenças. O cego Bartimeu estava lá e gritando: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Só que era mais alto do que eu, tá? Porque ele queria algo do reino dos céus. Ele queria algo. Ele estava desesperado por algo. Você está com desespero? Vou te trazer um exemplo físico para você entender espiritual. Está comigo aqui ou não? Dentro de um hospital, começa a chegar os enfermos, sim ou não? Pessoas que estão com desarranjo, dor de cabeça, dente infeccionado. Existe uma triagem, sim ou não? Talvez você chegue lá primeiro, pega a ficha número 1, mas você está com uma leve dorzinha aqui, irritante. Mas chega alguém
com uma necessidade maior que a sua, com uma urgência, uma emergência, o que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Mas tu não chegou primeiro? Por que eles vão atender aquele lá primeiro? Porque existe uma emergência, uma urgência. Grite, irmão. Coloque diante de Deus a sua urgência, a sua emergência. Coloque diante dele. Não deixe ele embora. Não deixe ele passar e você ficar despercebido. É o seu tempo. É o seu tempo de começar a viver as realidades do reino. É o meu tempo, é o seu tempo. Não fique apenas olhando. Comece a gritar e dizer: Filho de Davi, tem compaixão de mim. A sua voz vai ter uma urgência diante dos céus. Mas como acessar esse reino? Se você está aqui pela primeira vez e nunca ouviu falar do Evangelho, como que eu acesso esse reino? Eu vou te perguntar de novo. Existe falta de alguma coisa dentro do reino? Está faltando algo lá? Existe algo impossível para Deus operar? Então como que eu faço, pastor, para ter acesso a esse reino? Porque eu também quero. Eu quero viver essa realidade, eu quero fazer parte desse reino, pastor. Qual é o caminho? Como eu faço? Me ensina! Vamos lá. Só existe um caminho para você acessar esse reino e esse poder de Deus. E esse caminho do sobrenatural e do reino de Deus chama-se Jesus. Diga comigo, Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando eu me torno filho de Deus, biblicamente falando, pelas Escrituras, quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, levante a mão para o céu. Quando um ser humano se torna filho de Deus? Quando? Não, pastor, todos nós nascemos filhos de Deus. Não, todos nós somos criados filhos e com direito à herança. Só aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, esses, a Bíblia diz, que recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando eu me arrependo dos meus pecados, ouvindo a pregação do Evangelho, e eu começo a confessar com a minha boca e crer no meu coração que Jesus é o Filho de Deus, e eu faço uma aliança com Ele, e agora começo a viver em obediência à palavra de Deus, eu me torno filho, e como consequência, só o Clédio entendeu. Diga: herdeiro. Herdeiro. Não há herança para aqueles que não são filhos. Você deixa um estranho entrar na tua casa e pegar o que quer? Por quê? Porque você não o conhece. Agora, se o teu filho, ele pode morar em outra cidade, ele chega na tua casa e você não está lá, e ele gosta de tomar um chimarrão. Quem mais gosta de tomar um chimarrão aqui? Ele sabe onde está a bomba, a térmica, a cuia, a erva. O que ele vai fazer? Ele precisa te ligar, te avisando que ele está lá e fazendo chimarrão, já? Não. Quando o pai e a mãe chegam, fez um chimarrão para nós, e o pai e a mãe sentam ali e se alegram com ele. Filho entra dentro da casa e ele pega aquilo que é dele, e o pai não fica bravo, não se importa, porque tudo que o pai tem é nosso.
Se coloque de pé nesta noite. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, hoje é a noite de você dizer para Ele: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero fazer parte desse reino e também desfrutar de toda herança de filho. Você está comigo aqui? Sobe para cá os meninos do louvor. Cadê o pastor Ricardo? Vem cá, querido. Você vai fazer assim com as suas mãos, tá? O pastor Ricardo vai ungir a mão de cada um de vocês. Vai lá. E depois nós vamos fazer uma oração. Aleluia. Olha para mim. Solta a mão da pessoa do lado agora. Faz assim com as duas mãos em forma de receber. E feche os seus olhos. Eu vou fazer uma oração. E depois você vai colocar as duas mãos sobre a cabeça. Amém? Entenderam? Eu vou orar. E depois você vai colocar as duas mãos sobre a sua cabeça. E não vai tirar, porque eu estarei orando aqui. Pai, no nome de Jesus, eu te peço nesta noite, em o nome de Jesus Cristo, que esse óleo que está na mão dos meus irmãos se transforme agora em unção, em virtude, em poder do alto. Derrama sobre a mão de cada um deles desse poder que aqui anunciamos nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, mais do teu poder sobre essas mãos. Coloque as suas mãos sobre a cabeça agora e não tire. Eu estarei orando. Não tire. Pai, eu tomo posse do poder e autoridade que há no nome de Jesus, delegado por mim, pelo próprio Cristo, como embaixador, ministro do teu evangelho. Eu ordeno agora que esse poder que está sobre a mão de cada um deles comece agora a destruir as fortalezas, as prisões, os cativeiros, as muralhas, sofisma, altivez, sofismas, muralhas, ensinos errados, comecem agora a ser destruídos em nome de Jesus Cristo. É uma ordem. Sejam agora desfeitas as prisões mentais que impedem os teus filhos de acessar essa revelação da tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que essa unção toque-os agora. Transforma a minha vida. Que esse poder desfaça as prisões. Que eles sejam livres das prisões espirituais que os aprisionam e impedem que eles vivam as realidades do teu reino. Não abra seus olhos. O Senhor, Ele está trabalhando e não tenha pressa. Ele está aqui. Ribagobesi e fangueira mastora mandecaia se.
Coloca fogo, Senhor, sobre essas mãos. Fogo do alto sobre essas mãos. Espírito da incredulidade, saia! Espírito do medo, fora! Rebagandele choroboche calabastro. Muralhas que aí há anos estão impedindo você de romper, de avançar, de se ver como um filho, sejam despedaçadas nesta noite, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Rebandoste calabasúbia. Toda mente escrava seja mudada agora pela mentalidade de filho, de filho. Ribacou telestonai. Mente escrava, sai agora. E que venha a mente renovada, mente renovada, mente renovada, pensamentos renovados, um novo acesso à tua presença, uma nova dimensão da realidade do teu reino, das realidades do teu reino, sejam desatadas sobre cada um deles esta noite. Santo do Santo, não tire as mãos ainda. Adore, Giovanni. Olha para mim. Com temor e tremor eu vou falar. Quando eu comecei a orar por vocês, uma voz falava ao meu ouvido: não faça essa oração. Não faça essa oração. Não faça essa oração. Vou te fazer uma pergunta. Era a voz de Deus? O inimigo, ele não gosta desse tipo de oração. Ele não gosta desse tipo de oração, porque ele começa a perder terreno na sua vida. Declare agora, com a sua própria boca. Eu vou fazer uma oração, você vai repetir com a sua boca. Diga comigo: Jesus, eu recebi esta noite uma mente de filho, de príncipe, e eu vou começar a me portar como filho e não mais como escravo. Eu sei que sou herdeiro de todas as heranças que tu conquistastes e entregastes aos filhos, e eu tomo posse nesta noite da minha herança. Acende a luz, acende a luz. Eu estou encerrando. Quem aqui teve alguma experiência com Deus enquanto você estava com as mãos na cabeça e nós orávamos? Quem aqui teve? Levante a mão. Levante. Quem teve alguma experiência? Você teve uma visitação de Deus, uma visão, Deus te mostrou algo? Levante bem alto para a gente ver. Bem alto. Aconteceu algo com você. Olha só, não baixe. 1, 2, 3, 4, 5 mãos levantadas. Eu poderia chamar e perguntar o que aconteceu, mas eu não vou fazer isso. Todos vocês aqui essa noite, por mais que você não teve uma visão, uma visitação, todos vocês, o poder de Deus tocou em vocês. Você acredita nisso? Todos vocês. Todos vocês. A partir de hoje, príncipes se levantarão, princesas do Senhor.
debaixo de uma revelação do entendimento. Uau! Viu, Josiane? Essa noite Deus desfez algumas estruturas aí. Foram derrubadas, foram destruídas. Pensamentos que te limitavam, pensamentos que te prendiam, o Senhor Ele desfez. E nessa noite recebestes uma mentalidade de princesa. De princesa. Não te verá mais como uma escrava, não te verá mais da mesma forma que te vias, te verás como Deus te vê. Ramando Cristo Rabagai. Uau! Antes de ir embora e fazer a oração final, quero dar a oportunidade de você fazer uma oferta na casa de Deus. A irmã vai contar um testemunho, sente um minuto. Vamos permitir ela contar um testemunho de uma bênção que ela recebeu. Eu recebi uma bênção agora aqui, ó. Eu precisava de uma resposta assim, ó, como hoje é domingo. Eu não vou dizer o caso por causa que eu não tenho autorização da família. Mas precisava de uma assinatura de um promotor ou de um juiz. Aí eu fiz tudo que eu podia fazer durante a tarde e vim para o culto. Aí na hora que eu fiquei só esperando a notícia, né? Na hora que o pastor estava orando, que ele dizia qual é a herança que você quer receber hoje, eu disse para Deus, a única herança que eu quero receber é que seja assinada, essa assinatura do juiz, do promotor, sei lá o quê. Aí continuou a oração, assim, tocou o meu telefone, assim, ó. Aí eu olhei assim, ó, era a resposta, ó. Foi liberado agora, ó. Bah, olha, vocês nem imaginam. Glória a Deus. Você sabe, assim, ó, a gente não entende as coisas muitas vezes, mas a gente coloca nas mãos de Deus e pede, Deus, você sabe qual é a melhor solução? Resolve para mim, Senhor. E hoje é domingo, você sabe, não é fácil para um promotor, para um juiz ver uma coisa e assinar, né, um papel, uma coisa, né? Tudo por internet, assim, né? Só o juiz de plantão, promotor de plantão, coisa assim. Mas deu tudo certo. Eu achei que tá tremendo, assim, ó, de emoção, sabe? De sentir a presença de Deus, sabe? Glória a Deus, gente. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. O que tu queres que eu te faça? Olha para o irmão do teu lado e diga para ele assim: o que tu queres que eu te faça? Amém? Você é filho, irmão. Saia daqui com essa palavra queimando no seu coração. Você é filho. Há uma herança que te espera. Eu quero dizer que estou muito feliz com os visitantes. Posso orar por vocês pessoalmente? Posso? Posso? Venha cá, deixa eu conhecer vocês com todo amor, carinho e respeito. Vem cá rapidinho. Deixa eu só perguntar o nome de vocês. Me permite, igreja? Teu nome? Carlos Alexandre, seja bem-vindo. Etelvina, seja bem-vindo. Emilda, Luana, Volney. Vocês têm alguma necessidade, algum pedido de oração especial que a gente possa pedir, orar a Deus? Pela família, cura, você? Uau! Aonde é o câncer? Na mama. Pastora Cris, solte suas mãos. Qual mama é? Qual mama? Direita? Esta aqui. Toda a igreja estende as mãos para cá. A minha esposa vai colocar a mão sobre a sua mama com carinho e respeito. Pode colocar na mama direita. Feche seus olhos. Pai, nós anunciamos tua palavra e declaramos que o teu reino não é só palavras, mas é poder. E nós sabemos que dentro do teu reino há cura para esse câncer. E nesta noite nós determinamos a falência desta enfermidade. Espírito do câncer, enfermidade chamada câncer, saia dela, solte-a em o nome de Jesus. Nós impomos nossas mãos em conformidade à tua palavra. E ela declara: Pai, imporão as mãos sobre os enfermos
e eles ficarão curados. Ah, Senhor, é a tua palavra. Por isso eu já quero te agradecer por esta cura. Eu quero te agradecer desde agora por esse milagre, pois tudo aquilo que nós te pedimos, em nome de Jesus, nós vamos receber. E nós estamos acessando as promessas e a herança do teu reino. Nós estamos acessando, eu acesso, Pai, eu acesso o teu reino. E trago a existência nesta noite a cura desse câncer, que ele seque pela raiz, em nome de Jesus, e desapareça. E toda a igreja diga: obrigado, Jesus, por esta cura. Nós te damos o louvor. Aleluia, aleluia. Deus abençoe. Vamos orar pelas famílias que aqui estão. Estenda a mão. Um pedido. Uau, irmãos. O Senhor quer deixar do alto. O Senhor crê que Jesus é poderoso para te libertar? Dobra o teu joelho aqui. Dobra. Diga assim comigo: Jesus, eu te confesso e te recebo esta noite como meu único e suficiente Salvador. Escreve agora o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Não fale mais nada agora. Pai, ele confessou o teu nome, ele confessou a Cristo como Senhor e Salvador. E nós falamos aqui esta noite que todo aquele, Senhor, que te aceita, te recebe e faz uma aliança contigo, se torna filho e herdeiro no mesmo momento. Eu repreendo agora o espírito do vício do álcool. Pai, ele deseja parar. Que as suas emoções sejam curadas, restauradas. Que o campo da vontade seja limpo, seja restaurado. No nome de Jesus, espírito do vício, solte-o nesta noite. Vício do álcool, fora! Nós ordenamos, declaramos tua falência. Espírito do álcool, o deixe a partir de hoje, que ele nunca mais volte a beber, em nome de Jesus. Se coloque de pé, dá um abraço nele, pastor. Bote a mão no seu coração, eu vou encerrar. Eu quero que alguém pegue o nome deles e o telefone na saída.